do meio da parentela dele. Mas só que você observa que Deus não chamou a Ló. Foi Abraão que colocou a Ló ao junto da sua companhia. Você observa que a palavra era muito reta, ela é muito sincera. Deus chamou a Abraão. E aí Abraão foi e chamou de companhia a Ló. E você observa que lá na frente deu desentendimento. Por que Deus deu desentendimento? Porque o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para ele é para ele. O que Deus tem para ela é para ela. Deus não tem conjunto. Porque quando ele chama separado. E observando dentro desta palavra, nós venhamos ver que Deus manda Abraão deixar a casa do pai. E nós venhamos observar, a fé verdadeira ela exige obediência, mesmo saber o destino. Em Hebreus, seu capítulo 11, 8, vem dizer: então você observa que as promessas, para elas se cumprir na vida da gente, retamente, sinceramente, verdadeiramente, a gente tem que estar na retidão de Deus e na sinceridade de Deus, para que as coisas venham acontecer conforme tem que acontecer. Por quê? Porque, irmãos, quando você ouve a voz de Deus e acata a voz de Deus, e você segue como Deus quer que você segue, tudo acontece de bom, tudo dá certo. Mas quando agora você quer fazer do seu jeito, da forma que você quer, não dá certo. Você imagina quando Deus falou com Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Você observa, se Abraão não tivesse dado ouvido a Deus, falado: não, Senhor, eu vou ficar aqui, eu não vou. Se ele não tivesse dado ouvido ao Senhor, nada disso tinha acontecido. E Deus, quando ele chama o homem, ele faz o quê? Uma promessa. E ele fez uma promessa sobre a vida de Abraão, que Abraão ia ser pai de multidões. E você observa que Abraão foi pai de multidões. E nesse versículo 3 ele vem dizer que ele abençoarei os que te abençoarem, mas ele também amaldiçoa aquele também que amaldiçoa também. E você observa que a palavra do Senhor, ela, quando ela vem sobre a vida da gente, quando a gente estamos perdidos, estamos vazios, estamos vagando, ela vem numa hora que você mais se encontra perdido, numa hora que você mais se encontra numa situação vazia, numa situação a qual que você está precisando de algo para te preencher, algo para te tirar daquele lugar, algo para te libertar, algo para te movimentar. Então aí, muitas das vezes nós pensamos que nós mesmos vamos conseguir, aí o Senhor permite, vai caminhando que na hora certa eu chego. E foi nessa hora que eu creio que Deus chegou a Abraão, numa hora a qual ele precisava, uma hora a qual ele necessitava, porque Abraão ele mexia com imagens e esculturas. Abraão ele era, eu creio, idolatra. Abraão, eu creio que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas só que Deus apareceu para ele e ele deu ouvido à voz de Deus. Tem muitas das vezes que nós mesmos se encontramos na presença de Deus. Deus está falando com a gente, Deus está nos alertando, Deus está falando, não vai por aqui, Deus está nos avisando, e nós muitas das vezes estamos desligados da presença de Deus. E é aí que nós perdemos a bênção. É aí que nós deixamos as coisas de lado. É aí a qual que nós não damos ouvido a Deus. Mas Abraão, ele deu ouvido à voz de Deus. E quando ele deu ouvido à voz de Deus, Deus logo já fez esta promessa para ele, que ia abençoar aqueles que ele abençoasse e amaldiçoar aqueles que ele amaldiçoasse também. Mas você observa o seguinte, que essa promessa também,
é uma promessa messiânica que ela aponta para Jesus, que é descendente também de Abraão. Mateus 1, capítulo 1. Então você observa que quando Deus ele faz uma promessa, pode passar uma geração, mas Deus ele cumpre aquilo a qual ele promete, porque Deus ele não é homem para que minta, mas sim ele é fiel para cumprir, mesmo que o homem seja infiel, mas ele continua sendo fiel. Observa que quando a gente falamos de bênçãos, quando a gente falamos sai da parentela, a gente observamos também que fala de família. E quando fala de família, ela é o primeiro princípio que você tem que colocar depois de Deus. Primeiro, Jesus Cristo, que é a cabeça, e depois, segundo, a tua igreja, a tua casa, a tua família. Porque a família da gente é o objetivo de nós estarmos aqui caminhando. E quando a gente colocamos, primeiramente, Deus, e segundo, a família, um princípio, você está cumprindo princípios. As coisas começam a dar certo. Porque tem pessoas que pensam, vou fazer a obra de Deus, está aqui, está lá, está aqui, está lá, e não cuida da família. Timóteo vem dizer, negou a família, é pior que o incrédulo, negou a fé e é pior que o incrédulo. Então, primeiro, Deus falou, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua parentela, mas Deus não falou, Abraão, sai do meio da tua parentela e carrega Ló. E trazendo bem esta palavra, a qual Deus mandou ele sair, e ele veio e trouxe em conjunto a Ló. Você observa que lá na frente os pastores entraram em contradição. Então Abraão falou assim, ó Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque nós dois juntos não vai dar certo. Porque você observa que quando Deus te chama para entrar no barco, Deus te chamou só você para entrar. Deus não chamou mais ninguém. Por isso que Deus já vem dizer, sai do meio da tua parentela. Quer receber a bênção completa? Ouve a voz de Deus por completo. Quer receber as coisas de Deus por completo? Ouve o que Deus está dizendo por completo. Porque Jesus, ele citou aos seus discípulos 3 vezes, ó, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí vem Jesus de novo, ó, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro, ó, mestre, se você acontecer alguma coisa, eu entro na frente, Pedro. Tu me negará 3 vezes, eu quero te negar. Quando Jesus foi capturado, negou 3 vezes. E quando Jesus morreu, que ele foi sepultado, o que os discípulos fez? Se dispersou. Uns foram pescar, 2 foram a caminho de Emaús, porque a Bíblia vem dizer que Jesus tinha 12 discípulos, mas além ainda ele tinha 600 discípulos ainda que seguia ele. Então dos 600 discípulos, 2 foram a caminho de Emaús e o restante foi pescar. Então você observando o seguinte, Jesus está dizendo, ó, fica no barco. Jesus está dizendo, ó, fica pronto. Jesus está dizendo, ó, fica preparado. Jesus está dizendo, ó, fica no meu sinal. Não ouviu Jesus? Não ouviu Jesus? Porque se tivesse ouvido, o primeiro era Pedro, ó, Jesus falou que ele ia morrer, mas ele vai ressuscitar, eu vou esperar o mestre aqui. Ele não ia pescar não e voltar para pescar não. Tem pessoas que pegam o evangelho para distorcer a palavra. Não distorce não. Prega o que é verdadeiro. Prega o que é sincero. Não está gostando? Está amargoso? Pega o angu, come assim mesmo. O café está amargoso? Toma assim mesmo. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela entra para
ela vem para tirar. Aquilo que não presta, tem que sair. Aquilo que não presta tem que sair. E aquilo que é para ficar, tem que ficar. Abraão, se não tivesse dado ouvido a Deus, ouvido que Deus tinha chamado para ser executado, ele tinha abandonado o barco, e hoje nós não seríamos descendência de Abraão, porque nós somos descendência de Abraão, porque a Bíblia vai dizer, Abraão será pai de multidão, de geração em geração. Você pode ser um canal de bênção também no caminho do Senhor, mas tem que ouvir, tem que dar ouvido ao Senhor, porque se Deus te chamou você para sair para fora, pode sair para fora, pode dar ouvido à voz de Deus, pode entrar na presença dEle, pode dar lugar para Ele fazer. Agora tem pessoas que Deus está chamando, sai para fora, eu quero te levar, eu vou fazer, Senhor, não vou não, eu sou tímido, Senhor, não vou não, eu estou com vergonha, Senhor, eu não vou não, Pai, fazer não, sou mais ficar aqui do jeito que eu estou. Mas não esqueça daquele dia que Jesus vai falar, apartai-vos de mim, que eu vos conheço. Apartai-vos de mim. Senhor, mas eu profetizei. Senhor, mas eu orei. Você orou no nome de Jesus. A palavra vem dizer que no nome dele há poder. Então, se no nome dele há poder, quem operou foi quem? Foi Jesus. Foi nós. E Abraão, meu irmão, Abraão, você observa que nesse capítulo 12, a obediência foi tanto que além de ouvir a voz do Senhor, o Senhor não falou, Abraão, ouve a minha voz, e lá na frente você faz um altar para me adorar. Não, Abraão falou assim, eu já estou ouvindo a voz do Senhor, e agora eu vou montar um altar aqui, para fazer o que? O sacrifício. O que é o sacrifício? É você descer nos pés do Senhor, é você buscar, é você elevar a Deus aquilo a qual você precisa, mas você também entregar aquilo para Ele, a qual não cabe a você fazer, mas sim Ele fazer na nossa vida. E Abraão ali já montou um altar, e já botou um sacrifício. E a Bíblia vem dizer que ele montou 3 altares para entregar ao Senhor aquilo a qual cabia o Senhor. E, irmão, Abraão, o pai da fé, você observa que foi um homem tão reto e íntegro diante de Deus, que mediante ele plantando lá naquela terra, ele via que ele estava plantando numa terra que não era dele. Ele estava colhendo ali o plantio que não era dele. E ele, o que ele pensou? Falou, pai, cabe uma parte a Melquisedeque. Cabe uma parte a ele. Eu vou ter que dar uma parte para ele, vou ter que tirar aqui a porcentagem e dar para ele. E você observa, irmãos, que ele já fazendo isso, Deus se agradou mais ainda dele. Deus, ele se agrada, irmão, é da nossa humildade. Quanto mais humildade, quanto mais você descer, quanto mais você se humilha, Deus te levanta. Quanto mais você se abate diante dele, mais ele te exalta. Porque Deus, ele trabalha assim, mas ele trabalha através de você se humilhando perante ele. Porque Deus, ele não gosta de exaltar. O exaltado, ele abate. O exaltado, ele não chega em lugar nenhum. O exaltado, ele não vai em muitos lugares. Porque é Deus que quer levantar. É Deus que quer exaltar. É Deus que quer apresentar. É Deus que quer mostrar.
Você observa que Abraão, certa feita, estavam andando ele e a esposa dele, chegou em certo lugar. O egípcio quis ficar com a esposa dele, ele falou, não, é minha irmã. Você observa que Deus começou a tocar lá de um jeito. Ele, rapaz, toma aqui sua mulher. Toma sua mulher e vai embora daqui. Não quero ficar aqui não. Toma sua mulher. Para você ver, irmão, o que é seu, ninguém toca, ninguém toma. O que está na sua mão, ninguém pode tomar, ninguém tem poder de pegar. O que Deus te deu, homem nenhum lá fora pode tomar, não. O que Deus te deu, Satanás não tem poder de tocar. O que Deus entrou em providência, deu na tua casa, não tem poder maligno que pode derrubar. Não tem porta do inferno que possa se abrir, que possa querer tirar. Porque Jesus disse, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Vou perguntar mais uma vez, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta a minha igreja, Pedro. Se tu me amas, apacenta a minha igreja. Se tu me amas, cuida da minha igreja. Se tu me amas, zela da minha igreja, Pedro. Outra promessa que Deus fez ali. Tu me amas, Pedro? A porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, não, Pedro. A porta do inferno não vai prevalecer, Pedro. Não vai prevalecer. Jesus, ele não estava preocupado com Satanás. Jesus, ele não estava preocupado com o demônio. Jesus, ele estava preocupado com a nossa alma ali. E Jesus falou a Pedro, a portas do inferno não vai prevalecer, o mundo dos mortos, Pedro, não vai prevalecer contra a minha igreja, porque mesmo Pedro, se morrer, Paulo vem dizer, primeiro ressuscitarão os mortos, depois vai ter arrebatado aqueles que estão vivos. Então mesmo que se morrer, então o que Jesus está dizendo? Pode tentar qualquer coisa, pode até matar, mas o que é meu ninguém toma, o que é meu ninguém pega, o que é meu ninguém vai tirar das minhas mãos. E as promessas que ele faz têm que se cumprir, as promessas que ele quer colocar nas tuas mãos, ela tem que se cumprir, irmãos. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Se muitas das vezes você está desanimado, firma nele, chora nos pés dele, fixa os olhos nele, porque ele é fiel para fazer, ele é fiel para cumprir. Abraão, Deus fez a promessa a Abraão, e essa promessa ainda ela é viva. Deus chamou um homem e mudou o destino do mundo de hoje. Observe, irmãos, Deus chamou um homem lá no início, lá quase no princípio, para que o mundo está hoje, por causa de um homem a qual Deus chamou. E você acha que Deus te chamando você, Deus não pode fazer algo também que pode impactar daqui 10 anos, daqui 20 anos, não? Porque Deus, ele chama nós para fazer uma boa obra. Deus chama nós para fazer algo para Ele. Deus não chama nós para ficar de braço cruzado, não. Deus não chama nós para ficar parado, não. A Bíblia vem dizer que Abraão, ele também desanimou, ele parou na caminhada. A Bíblia vem dizer que ele parou alguns anos na caminhada. Mas só que Deus voltou para ele e Abraão. Nós vamos reatar agora as promessas. Nós vamos reatar agora o que nós temos, nós dois. Ou você vai continuar nessa aí, Abraão? E Abraão se reatou com Deus para que vinha se cumprir as coisas que Deus tinha para a vida de Abraão. É obediência, irmãos. É a obediência.
a obediência, às vezes a obediência dói, obedecer dói, porque a gente está querendo ouvir um sim e Deus está falando não. A obediência dói, às vezes você quer ouvir um sim e Deus está falando não. E às vezes você está aflorado para aquilo ali, Deus está falando não. E se você obedece, você come do melhor desta terra, porque é promessa. E promessa de Deus, ela tem que se cumprir. Mas ela só cumpre na vida daquele que é obediente. Desobediente não tem vez com Deus, não. Quem é desobediente não tem vez com Deus. É só obediência. Tem pessoas que pensam, eu tenho uma agenda grande. Eu estou aqui hoje, estou ali amanhã, estou lá depois, estou lá, estou aqui. Mas quer andar tudo errado na presença de Deus. Quer fazer a obra de qualquer jeito. Mas antes de focar em você, em ser obediente, ser fiel, do que você ter muita gente e andar bagunçado, pregar para o mundo, ganhar o mundo e perder sua salvação. Porque esta palavra aqui, ela salva para quem não prega. Mas para mim, se eu não tiver de obediência, de nada me vale. Eu tenho que se enquadrar nela. A mesma foice que corta aí, ela corta aqui também. Tem pessoas que querem pregar, querem marretar, estou entrando em 200, é isso, aquilo. Mas não vive, irmãos. Não vive. Tem pessoas que pensam assim: a minha vida é uma decadência, a minha vida não prospera, a minha vida é assim, assim, assado. Porque ele pensa, irmão, como nós estávamos conversando dentro do carro, pensa, porque na hora ali de você dizimar, tirar ali a sua parte com Deus, pensa que aquilo ali é uma obrigação. Eu tenho que entregar isso aqui para Deus, assim, assado. Deus não quer seu dinheiro não, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, ele precisa da sua fidelidade. Se você é fiel, ele vai ser fiel também. Mas o negócio ainda vai mais além, porque mesmo você sendo infiel, ele continua sendo fiel. Mesmo com a sua infidelidade, ele continua sendo fiel. Não adianta você fazer nada para Deus murmurando. Não faz não, não faz reclamando não. Não quer fazer, não faz. Deus levanta outro. Senhor, eu não quero evangelizar. Não evangelize, irmão. Deus tira do presídio e traz para evangelizar. Eu não quero fazer isso. Deus tira da prostituição, irmão, e coloca para fazer. Senhor, eu não quero isso, irmão. Eu não quero fazer, irmão. Deus tira de outro lugar e faz, irmão. Deus tirou Abraão lá da terra da idolatria. Deus tirou Abraão da terra da idolatria. Deus levantou um homem que era idolatra para ser pai da fé. Um homem a qual transformou geração. Um homem a qual trouxe muita mudança, muita transformação. Um homem a qual até hoje muitas pessoas ainda têm como um homem da fé. Um homem que inspirou, um homem que transformou. Para vocês observarem, irmão, que Jesus, ele veio sobre a terra, ele andou, ele fez milagres, mas ele disse: eu não vim aqui abrogar não, eu vim aqui só cumprir. Eu vim só cumprir. Eu vim só obedecer também. E Jesus, com todo o poder e toda a glória, todo o milagre que Jesus ia fazer, primeiro ele rogava ao Pai para ele fazer. Mesmo ele tendo toda a obediência, mesmo ele tendo o poder sobre a mão dele, mas ele não fez tudo o que ele queria fazer. Ele fez o que o Pai queria que ele fizesse. Então observa o gesto de obediência de Jesus. Isso é um gesto de obediência, irmão. É um gesto a qual Jesus obedeceu e ele também foi humilde.
Quando ele ali estava servindo a Páscoa, ele falou assim: ó, eu vou servir a Páscoa aqui, mas eu vou lavar os teus pés. E Pedro, Senhor, não precisa lavar os meus pés, mas Jesus, ó, eu vou lavar, porque do mesmo jeito que eu fizer a vós, você também faz ao outro também. É um modo de espelho, irmão. É um modo de espelho. Jesus, ele podia vir, ele podia andar pela terra, ele podia impor as mãos, curar, ele podia andar à vontade, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele é o Filho de Deus. Mas não, Jesus não fez, não. Jesus não fez. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai. Tudo que ele fez, ele primeiro pediu permissão ao Pai. Observa, irmãos, que ele pegou um gesto de obediência desde Gênesis. Uma coisa a qual foi dado poder, ele podia fazer. Mas não, ele obedeceu. Não, ele ouviu. Se Deus falar não, ele obedeceu. Observa que ele estava diante do monte e ele orou ao Senhor e pediu ao Pai: Pai, passa de mim este cálice. O Senhor se fez silêncio. E ele eu vou ter que passar por isso aqui. E ele passou por aquilo ali. Porque se observa: Pai, passe cálice de mim. Se Deus ficasse em silêncio: eu não vou cumprir isso daqui não. Eu não vou viver isso daqui não. Eu não vou obedecer isso daqui não, que vai ser muita dor, vai ser muito sofrimento. Mas ele obedeceu. Ele ouviu. Ele passou por aquilo ali. Ele carregou aquela cruz. Foi dolorido? Foi, mas carregou. Hoje nós estamos aqui é porque Jesus deu a vida por nós na cruz. Mas a promessa ela estava cravada na cruz lá em Gênesis. A promessa ela já foi cravada na cruz em Gênesis. Para nós estarmos aqui hoje. Irmãos, tem pessoas que pensam desta forma, que as igrejas hoje elas estão desvaziando. As igrejas hoje estão a cada dia esvaziando. Irmão, tem pessoas que estão preocupadas com quantidade, mas Jesus ele está preocupado com a qualidade. Jesus ele está preocupado como está a tua alma, é como você está cuidando dela. Jesus ele está preocupado com cada um. Jesus ele não está preocupado com a multidão. E tem pessoas que querem cantar para a multidão, querem pregar para a multidão. Observa que Jesus ele pregou para a multidão, mas ele desceu do poço e pregou para um só, para a samaritana. Então ele foi lá e pregou para ela. Cadê teus maridos? Senhor, não tem marido de 7 bem que te mete em 5 e nenhum foi teu. Jesus, irmão, ele pega a gente no estreito. Quando ele estava lá riscando o chão, trouxeram aquela mulher adúltera para pegar Jesus. Jesus olhou. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Pode atirar. Quem atirou a primeira pedra? Ninguém atirou a primeira pedra, todo mundo abandonou. Se eles não te condenou, eu também não te condeno. Mas mas não peque mais não. Porque Jesus ele pega no estreito. Não peque mais não continua não. Porque se você continuar, o seu fim vai ser esse. Não continua não. Jesus no tanque de Betesda, tu queres ficação? Ai, Senhor, eles vêm aqui, mas o anjo toca a água. Jesus está perguntando: você quer explicação? E se você dares ouvidos, ser obediente, você vai receber, ué. Senhor, se não nos tocam na água, eu estou perguntando: você quer explicação? Levante e anda, mas leva a cama.
Leva a cama. Leva a cama para você lembrar de onde que você saiu. Não esqueça. Tem pessoas que estão esquecendo de onde que saiu. Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua família. Mas não esquece também de onde que tu saiu não, Abraão. Você não tinha nada. Você não tinha nada. Você vai ser pai de multidão. Tu vai ter tudo. Você vai ter ouro, você vai ter prata. Você vai ter tudo. Mas não esquece não, Abraão, de onde tu saiu não. Não esquece não. Não deixa isso aflorar na tua vida, no teu pensamento, no teu coração. Continua na mesma pegada, mas lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra de onde Ele meteu as mãos fortes dele e te arrancou. Continua na pegada, na humildade. Continua fazendo para o Senhor que Ele faz para você. E quando o Senhor fala, abençoarei aqueles que você abençoar, Ele abençoa. Mas aquele que você amaldiçoar também, Ele amaldiçoa. Observa que Jesus ele falou com os discípulos, ó, chega no lugar lá para vocês levar a palavra. E quando lá você sauda eles. Sauda eles. Quando haver paz, você entra e prega a palavra. Agora, não tem paz, não aceitou? Bate o pé, a poeira do pé e vai embora. Irmão, a palavra de Deus ela é o seguinte, ela pega de Gênesis e Apocalipse, mas quando você pega a palavra de Deus que você vai se enquadrando, tudo vem do centro de Jesus Cristo, tudo vem do centro dele, porque ele pegou a Bíblia todinha e vivenciou ela. Ele pegou a palavra todinha e colocou-se no centro, ele vivenciou ela. Ó, Abraão, o que você amaldiçoar será amaldiçoado. E o que Jesus disse? Aonde há paz, você desce paz. Mas aonde não te aceitar, bata a poeira do pé, que aquele lugar lá vai ser pior. A condenação vai ser pior que o de Sodoma e Gomorra. É Jesus que fala. É Jesus que fala, não é eu. É a Bíblia, é Jesus, ele falou. Então a mesma coisa, foi a mesma promessa que Deus fez a Abraão. É a mesma coisa. Abençoou, recebeu a bênção, é abençoado. Amaldiçoou, é amaldiçoado. Jesus, ele é magnífico. Jesus, ele é magnífico. As grandes obras a qual ele fez sobre a terra, quando nós paramos para meditar, ler a palavra de Deus, quando você observa sobre as Escrituras, a qual Jesus, quando ele estava no monte ali, conversando ali com os profetas, você observa que ali ele estava ali conversando ali com Moisés, estava conversando ali com Elias, já estava ali uma combinação ali, uma conversa, a qual que as profecias, a qual se cumpriram, todas as profecias se cumpriram, mas o centro é quem? É Jesus. Deus falou de Gênesis, ó, vai vir um que vai ser ferido, observa, ele vai ser ferido, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai pisar na cabeça da serpente. É interessante, irmão. Tudo acontece na vida da gente quando a gente está em obediência. Obediência. O centro da palavra de Deus é obediência em tudo. É obediência em tudo. Não é quebrar princípios. É você ter os princípios. E o primeiro princípio é a obediência. Você colocou ela, obedeceu. Deus está falando, vai, vai. Deus está falando, faz, faz. Não indaga. Tem crente hoje em dia, irmão, que só fica indagando com Deus, falando com Deus. Deus não gosta de ser colocado contra a parede, não, irmão. Você imagina Deus falando com Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Ah, Deus, eu não vou, não. Ai, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Ah, Deus, por que disso? Abraão já obedeceu, já logo levantou um altar e foi adorar o
para adorar, irmão. Deus te chamou para louvar. Deus te chamou para engrandecer o nome dele nessa terra. Deus te chamou para você exaltar o nome dele nessa terra. Deus não nos chamou para ouro, para prata. Deus não nos chamou para bênção. Mas Deus falou: eu te chamo você, me exalta, me engrandeça. Mas aquele que tentar te tocar não prospera nessa terra. Aquele que tentar te amaldiçoar não tem. Aí vem Isaías, toda ferramenta preparada, toda ferramenta. Aí vem Isaías, o agir de Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? É a doença? Não impede. É o vizinho? Não impede. É o inimigo? Ele não tem poder para impedir, irmãos. Não tem poder, não tem potestade, não tem ninguém. Jesus andou sobre a terra, ele em momento nenhum, ele ficou balangando, falando de Satanás. Em momento nenhum, deixa Satanás para lá. Mas Jesus falou: é chegado o meu momento. É chegado. E o príncipe desse século aí, ele vai reinar aí. Mas ele não vai reinar agora não, porque eu estou aqui ainda. E os discípulos indagou a Jesus: mestre, quando vai acontecer todas essas coisas? Ele, só o Pai sabe. Eu não sei não, só o Pai sabe. Mas quando ele morreu, ressuscitou, ele falou: me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, quando ele falou que ele não sabia, irmão, ele estava em carne, ele estava na terra, eu não sei, só o Pai sabe. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele falou: me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se ele dado todo o poder, todo o controle está na mão dele, a chave da vida está na mão dele, tudo está na mão dele, o controle todo está na mão dele. Se preocupa com o dia de amanhã não, irmão. Cada dia tem o seu mal. Tiago vem dizer que somos como uma névoa, hoje estamos aqui, amanhã não podemos estar. Tem pessoas afoitas, tem pessoas muito preocupadas. Deixa Deus cuidar, deixa Deus zelar da tua vida, deixa Deus ser tua providência, deixa Deus abrir as portas que Ele tem que abrir na tua vida, deixa Deus derramar na tua vida o que Ele tem que derramar, porque o que tem que ser cumprido vai cumprir na tua vida. Deus não é homem para que minta. Se Deus chamou, Ele capacita. Se Deus chamou, Ele prepara. Se Deus te chamou e falou que vai ter uma boa obra, vai ter uma boa obra, irmão. Se Deus te chamou e falou: eu vou levar, Ele vai levar, irmão. Porque Deus, Ele não é homem para que minta. Tem pessoas desacreditadas nas promessas de Deus. Tem pessoas que andam acanhadas, andam de cabeça para baixo, não acreditam nas promessas de Deus. Você já parou para imaginar se Abraão não acreditasse nas promessas de Deus? Ele não ia ser pai de multidão, mas ele acreditou nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são para você acreditar, mas para você viver também. Porque quando Ele te chama, Ele te chama. Mas tem um momento de preparatório, que Ele te prepara para você receber. E Deus, eu creio que Ele olhou para Abraão, Ele já viu que ele estava preparado para receber as promessas que Ele ia fazer. E Deus fez as promessas e devagar veio se cumprindo na vida de Abraão. Mas você observa que pelo meio do caminho ele veio errando. Ele já começou errando chamando a Ló. Já começou errando na caminhada. Mas lá na frente ele entendeu as promessas de Deus, o chamado de Deus, o preparatório que Deus colocou ele, a preparação que Deus fez com ele.
E ele viu que ele recebeu tudo que Deus tinha para conceder na vida dele. Assim somos nós, irmão. Deus, ele não te chama em vão. Ele te chamou você aqui com um propósito de fazer uma grande obra para ele. Mas essa grande obra, irmão, às vezes ela tem espinho. A caminhada nem sempre ela é fácil. A caminhada ela é árdua, ela é doída. Porque Jesus, ele não chamou nós para estarmos vivendo o mundo melhor. Ele disse: só no mundo tereis aflições. Mas ele disse: mas eu venci. Mas ele não falou: eu venci. Todos vencerão, todos vão vencer. Não, ele falou: eu venci. E quando Jesus ele disse: eu venci, você vê pelo Jesus que ele venceu em carne. Você vê pelo Jesus que ele venceu em matéria. Ele não venceu em espírito. Ele venceu pela palavra, pela obediência. Porque se ele fosse viver por todo o poder e glória qual Deus podia conceder para ele, seria fácil. Não, ele viveu na carne. Então ele falou: se eu venci, eu venci. Então ele já está praticamente dizendo: se eu venci na carne, você também pode vencer também. Mas você vai vencer se você me obedecer. Se você colocar eu como princípio na tua vida. Porque o princípio é ele. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Moisés falou assim, lá no monte, quando Deus chamou ele: o que eu vou falar diante do faraó? Não, fala lá que eu sou, te mandou. Fala que eu sou, te mandou. Eu sou, fala que eu sou, te mandou. Aí vem Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho sem ser ele. Não tem providência sem ser dele. Não tem nada que não vem se não for dele, meus irmãos. Mas para você vivenciar tudo do bom, do melhor, tem que estar o que? Na obediência. Não adianta você falar assim: eu não quero fazer, eu não quero obedecer. Se você não quer, irmão, Jesus levanta outro. Mas a sua parte você perde. A sua parte do bolo você perde. Porque Jesus, ele não chama ninguém derrotado. E ele não chama ninguém para ser derrotado ou para ficar na derrota. Jesus, ele chama a todos para ser vencedores. Vencedores em Cristo. Mas tem que estar de pé. Tem que estar erguido. Tem que estar com a cabeça erguida. Não é com a cabeça baixada. Um monte de crente anda com a cabeça baixada. Um monte de crente anda só pensativo. Um monte de crente fica só pensando nas dificuldades. Só pensando naquilo outro. Hoje eu estava falando com a minha esposa hoje. Eu falei: amor, umas dívidazinhas aí, minha esposa: ô meu velho, descansa no Senhor. Esquece disso aí. Que isso daí o Senhor vai cuidar. Irmãos, quando você descansa nele, na sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente, ela cumpre na vida de crente, irmão. Ela cumpre na vida de obediente. Ela cumpre na vida daquele que tem retidão. Eu sonhei com um rapaz esses dias, tomando muitos tiros. De manhã cedo eu acordei e mandei o WhatsApp para ele. Eu falei: ó, meu jovem, eu tive um sonho contigo, tu levava muitos tiros. Está arrependido em nome de Jesus. Que Deus me guarda. Eu falei: irmão, sinto muito te falar, mas a minha Bíblia vem dizer, Salmo 91, que Deus não guarda qualquer um, não. Deus só guarda aquele que está debaixo da sombra do Onipotente. Deus só guarda aquele que está ali de joelho. Deus só guarda aquele que está ali chorando. Deus só guarda aquele que está na obediência. Deus só guarda aquele que está pedindo: Senhor, dá livramento. Senhor, abençoa a minha casa, a minha família. Senhor,
visita meu pai, a minha mãe. Senhor, olha pelo meu filho que está enfermo. Senhor, olha a minha despensa, está vazia, mas eu confio no Senhor, me derrama providência. O Senhor está guardando esse. O Senhor, Ele está ali do lado. A lágrima está descendo, mas o Espírito está colhendo. E está levando como gemido inexprimível diante de Deus. E Deus está lá, ó meu filho, eu estou te ouvindo. Ó meu filho, eu vou te abençoar. Ó meu filho, já é hora de você cantar o hino da vitória. Eu vou te dar a vitória nas tuas mãos. Porque Deus, irmãos, Ele coloca o crente no deserto para ver quem Ele é. Deus conhece todo mundo, pastor Eliseu. Deus, Ele conhece. Mas você lembra que Jacó estava lá no vale? Jacó perguntou a Deus: qual é seu nome? Quem é o senhor? Vai, Jacó, eu sou o que sou. Agora, Jacó, quem é você, Jacó? Quem é você, Jacó? Eu me chamo Jacó. Pois é, Jacó, por tudo que se reconhecer que você é Jacó, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Irmãos, observa, Deus falou com Jacó isso, e a Bíblia vem dizer lá na frente que nós lá em cima vamos ter um novo nome. Você não vai chegar lá, você vai chamar mais Paulo. Você não vai chegar lá, vai chamar mais Eliseu. Você vai ter um novo nome. Por que você vai ter um novo nome? Porque você fez como Jacó. Ó Deus, eu estou aqui, ó. Meu nome é Lorival, estou aqui. Meu nome é Paulo. Eu estou aqui, meu nome é Eliseu. Você se reconheceu diante de Deus. E Deus, Ele gosta de pessoas assim, que se reconhecem diante dEle, para você se revelar no profundo, no oculto e no escondido. E foi assim que Abraão fez. Se revelou diante de Deus, e Deus o exaltou de toda maneira sobre essa terra. Porque até o filho de Abraão, Deus pediu a ele, por aqui eu vou encerrar. Deus pediu a Abraão, filho dele, ó, vamos levantar o sacrifício lá. Vai ter que ser o seu filho. Ele não foi lá sacrificar? Porque, irmão, é obediência. Abraão, ele não estava preocupado com o sacrifício. Ele estava preocupado com a obediência. Mas ele sabendo, por ele ser obediente a Deus, Deus não ia sacrificar o filho dele. É interessante, irmão. Se ele sabia, e ele tinha total certeza que se ele obedecesse a voz de Deus, Deus não ia sacrificar o filho dele. Portanto, ele colocou o filho dele lá, ele pegou o cutelo, Senhor, não, o anjo, não. Olha o cordeiro aí. É Deus que faz isso, meus irmãos. É Deus que faz. Mas tudo está no centro da obediência. Se me obedeceres, se ser desobediente, ninguém vai te amaldiçoar. E aqueles que amaldiçoar têm que cair por terra. Aqueles que amaldiçoam você, ó, vai ser um derrotado. Deus te levanta, te abençoa, Deus te dá uma casa, Deus te dá um carro, Deus te dá uma vida financeira boa, para te mostrar que Ele é Deus na tua vida, e palavra de maldição nenhuma pode cair sobre a tua vida. Ela tem que bater em retirada, ela tem que cair por terra. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.